Aleluia. Bom dia, queridos, a paz do Senhor, amém? Você está pronto para receber a palavra? E para praticar a palavra? Também, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa manhã gloriosa. Nós cremos, Pai, na presença do Teu Espírito que já está em nós, mas também na unção do Teu Espírito sobre nós, para nos abrir o nosso entendimento, nos dando espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento da Sua vontade. Senhor, nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para receber e entender a Sua palavra. Eu creio, Pai, numa unção trazendo alinhamento, conserto, ajuste, edificação, Pai, santidade, temor no nosso meio. Eu te agradeço por um povo unido, por um povo fervoroso. Eu te agradeço por um povo abençoado, cheio de alegria, cheio de amor, cheio de paz, de cura, Pai. Obrigado, porque é assim que você nos vê. E nós cremos naquilo que você diz na sua palavra. Nós somos o povo da fé. E aqueles que são da fé creem nas palavras de Deus. Obrigada, Pai, pela unção sobre a minha vida para falar aquilo que está no seu coração. E eu te agradeço por toda mente cativa à obediência da sua palavra, em nome de Jesus. E creio, Pai, num tempo de edificação, nessa manhã, em nome de Jesus. Se você crê, diga, eu vou receber tudo aquilo que o Espírito de Deus tem para ministrar ao meu coração. Eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para receber e entender a palavra de Deus, a vontade de Deus para a minha vida. E a minha vida, diga bem forte, nunca mais, nunca mais, nunca mais será a mesma, porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória. Agora diga aleluia! Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso para ela, diga, Jesus vai te pegar. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Depois. Quem encontrou Mateus 14, diga amém. Amém. Versículo 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E aí vem a questão de Pedro falar, se és tu mesmo, manda-me ter contigo e tal. Eu sei que muitas pessoas pegam essa passagem para falar sobre Pedro andando sobre as águas, sobre Jesus orando e etc. Mas eu quero falar sobre outro aspecto que se encontra nesse texto. É interessante que nós podemos ver que quando Jesus disse para o povo ir, diz que o barco já estava longe, já estava a muitos estádios da terra. Então eles estavam numa certa distância já. E diz que Jesus veio como? Andando como? Sobre as águas. Eu não sei se você já viu alguém andando sobre as águas, eu nunca vi.
Então, não é uma coisa muito comum, não era uma coisa corriqueira. Era uma coisa extraordinária. Ok? Mas por causa da condição, da situação que estava envolvendo eles, da distância, do barco sendo agitado para lá e para cá pelas ondas, havia todo um cenário que envolvia os discípulos naquele momento. Na hora que Jesus veio andando, eles não entenderam que era Jesus. Pelo contrário, amados, eles olharam para aquele vulto, porque pensa, não era uma coisinha calminha que estava. Era uma coisa que estava turbulenta, o barco estava sendo agitado, vento, onda e a distância. E aí eles olharam para aquele vulto lá, imagina, um monte de marmanjo, um bando de homem. Ai, é um fantasma! Imagina a situação. Que situação? E Jesus disse, ei, sou eu. Por que foi que eles não perceberam que era Jesus? Por conta dessas coisas que eu já tinha mencionado. Por causa da distância e por conta das circunstâncias que estavam envolvendo eles. Hoje pela manhã eu quero falar exatamente sobre pontos de vista. Eu quero falar sobre perspectivas. Eu quero falar sobre que prisma você está vendo você, os outros e a situação que está lhe envolvendo. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos tendo uma visão deturpada das coisas, porque a posição que nós estamos não nos favorece. Assim como não favorecia os discípulos, porque eles estavam distantes. Quando você está distante de uma coisa, você só consegue ver o grosso daquilo. Você não consegue ver os detalhes. Mas muitas vezes o que faz diferença de uma coisa para se pender para um lado ou pender para o outro é os detalhes. São os detalhes. Vocês estão comigo? Deixa eu te explicar de uma seguinte forma. Existem muitas doutrinas que são construídas com base no Velho Testamento. Que Deus mata, que Deus faz isso, que Deus faz descer a cova, faz isso e faz aquilo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, qual era o panorama do Velho Testamento? O panorama do Velho Testamento eram pessoas que estavam separadas de Deus por causa do pecado, amém? Que estavam distantes, porque a Bíblia diz que nós somos aproximados agora pelo sangue de Jesus. Mas antes nós estávamos como? Distantes. Ok? Separados de Deus. Então, quando você está distante, separado de alguém, é difícil você entender como é aquela pessoa que você está separado, o que ela pensa, como ela é, os detalhes dela. Você vê apenas de longe, e é isso que a Bíblia fala sobre Deus. No Velho Testamento, as pessoas só viam Deus de longe. Elas não podiam se aproximar. E quando Deus, querendo ter comunhão com o homem, criou uma maneira do homem poder estar um pouco mais perto, não eram todas as pessoas que podiam chegar. Eram apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote chegava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício. E mesmo assim não poderia ver Deus. Ele estava diante da presença de Deus, mas ele não via, ele não entendia. Deus não podia se revelar ao homem na sua totalidade, porque o homem não tinha condições espirituais de receber todas as informações que hoje nós temos acesso, porque o próprio Deus hoje não está num ponto de estar distante, ele está dentro de nós hoje. Vocês estão entendendo até aqui? Então, por isso que muitas pessoas escreveram baseando-se na visão que elas tinham de Deus. As coisas no Velho Testamento eram baseadas em fatos físicos, porque o homem era morto espiritualmente e Deus só poderia falar com ele através de meios físicos. Então, quando Deus falava, era literalmente uma voz audível. Quando Deus dizia santificai-vos, ele dizia qual era a maneira de se santificar? Era se separando do povo imundo, era se separando de comidas imundas, era se separando de coisas que eram consideradas maculadas por Deus. Então a santidade era transmitida através de coisas físicas,
não faça isso, não toque naquilo, não coma aquilo, não ande com aquelas pessoas, não contraia casamento entre povos pagãos, porque vocês são santos. Então havia toda uma regra estabelecida para que aquelas pessoas pudessem viver de acordo com os princípios de Deus, mas tudo era demonstrado de uma forma física. Hoje, na nova aliança, Deus se move, fala, nos instrui através do nosso espírito. Amém? Porque Ele está dentro de nós. Ele tem 2 meios de comunicação conosco: o nosso espírito e a palavra. Amém, queridos? Então, uma vez que nós hoje não estamos mais na condição das pessoas do Velho Testamento, nós temos hoje a condição de conhecermos Deus como Ele é. Então, Jesus disse: eu vim, quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus veio mostrar quem era Deus, através da vida dele. Pelo que eu sei, em nenhum dos momentos que Jesus andou aqui na terra, Jesus matou ninguém. Pelo contrário, Ele ressuscitou, Ele curou, Ele restaurou. Amém? Então, Ele veio mostrar quem era Deus. Ele veio tirar a ideia que aquelas pessoas tinham de que Deus fazia descer a cova, colocava enfermidade. Por quê? Porque quem via a Jesus, via Deus. Amém? Então, nós podemos ter um prisma de quem é Deus olhando para Jesus. Beleza? Agora, muitas vezes nós estamos com a nossa vista embaçada, comprometida, porque a nossa posição não é uma posição privilegiada para avaliarmos alguém ou uma situação. Assim como esses discípulos estavam. Longe de Jesus, no meio de uma turbulência, onde muitas coisas estavam se levantando para atemorizar. Existem óculos que às vezes nós colocamos, ou às vezes estão sobre nós. O óculos do medo, ele sempre cria coisas onde não existe. Assim como o óculos da preocupação. Assim como o óculos do desespero. Assim como outros óculos que podemos colocar. O diabo, ele tem colocado óculos muitas vezes nos nossos rostos, diante dos nossos olhos, para distorcer, ou para que nós possamos enxergar as coisas de uma forma, através daquilo, vamos supor, se for do medo, olharmos uma situação através dos óculos do medo. Mas a Bíblia também diz que Deus tem um colírio. Quando seu olho está meio embaçado, está meio assim, você pinga lá o colírio e o seu olho fica limpo. Mas Deus também tem um óculos, que é a sua palavra. E nós precisamos trocar, porque, amados, quando um óculos não está funcionando, como é que a gente sabe quando um óculos não está funcionando? Quando nós deixamos de ver as coisas como elas são. Amém? Então, se medo, desespero tira de nós a perspectiva correta, joga esse óculos fora e coloca agora o óculos de Deus para que você possa enxergar as coisas dentro da perspectiva de Deus. Amém? Se você prestar atenção, o maior trabalho que Jesus teve com os discípulos, o maior, não foi ensinar eles a orar, não foi eles expulsarem demônios, não foi eles jejuarem, mas foi eles mudarem a perspectiva que eles tinham da vida. Você está aqui? Deixa eu te provar. Jesus, certa vez, está andando na rua, e chega um homem chamado Jairo, em desespero. E diz: mestre, que bom que eu te encontrei. Minha filha está horrivelmente doente. Mas eu creio que se você for lá e orar por ela, ela será curada. E Jesus disse: tudo bem, vamos lá. Jesus saiu e foi em direção à casa de Jairo. Nesse interim, nesse meio tempo, uma multidão soube que Jesus estava naquele lugar.
E uma multidão afluiu para aquele lugar. E começou o empurra, aperta. No meio desse povo todo, tinha uma mulher, que a Bíblia menciona como a mulher do fluxo de sangue. Ok? E essa mulher havia anos que ela sofria de hemorragia. Pela lei, ela não poderia tocar em ninguém. Porque quem tocasse numa pessoa que tinha fluxo de sangue era considerada imunda. Então, ela não poderia tocar ninguém. Mas ela decidiu romper com as limitações que colocaram sobre ela para alcançar aquilo que ela tanto desejava. E ela chegou no meio da multidão, não sei como foi que ela fez, eu sei que ela saiu, nem tenha sido se abaixando, buscando o caminho e disse que tocou, não foi nem nele em si, foi na roupa dele. De repente, olha só, olha o cenário. Imagina você estar no meio de uma multidão, o povo te apertando, você mal consegue andar direito. E os discípulos estavam lá, Jairo estava lá, mas a mulher do fluxo de sangue também. E de repente, no meio daquela confusão toda, Jesus para no meio da multidão e diz assim: epa, quem me tocou? Sabe, muitas vezes nós não estamos percebendo as coisas, porque nós não lemos a Bíblia de uma forma personalizada. Mas quando você começar a ler a Bíblia e se colocando nas histórias, você vai ver que a Bíblia é muito mais interessante e desafiadora como você pensa, do que você pensa. E você vai ver que aquelas pessoas que estão lá, escritas hoje com o nome lá, são pessoas como eu e você. Mas são pessoas que decidiram fazer diferente da vida delas. Muitos fracassaram, outros desistiram, mas muitos outros não largaram a confiança nem a convicção que elas tinham em Deus e foram atrás daquilo que elas queriam. Amém? Então imagina, Jesus está no meio de uma multidão, diga multidão. E de repente ele para dizendo: alguém me tocou. Ei, você não acha que essa declaração tem alguma coisa que não está certa? E foi exatamente isso que os discípulos pensaram. Eles disseram: mestre, você vê que a multidão está te apertando e você está perguntando quem te tocou? Senhor, todo mundo aqui está te tocando. Vamos dizer assim. Eu acredito, queridos, não está escrito, mas se a gente tivesse naquele momento lá, a gente pode ter ideia do que passou na cabeça de alguns deles. E a gente pode simplesmente pensar e dizer assim: cara, eu acho que um dos discípulos ficou olhando assim e fez: tadinho de Jesus, cara. Muito sol, andando no sol quente, da Galileia, precisa descansar. Ele está jejuando muito, e quando a pessoa fica muito tempo de jejum, pode afetar as ideias. A gente precisa levar Jesus para um spa, para dar um dia de folga para ele, porque está comprometendo. Pensaria ou não pensaria? Claro que pensaria. Assim como algumas pessoas olham para nós, quando nós dizemos: essa sala está cheia, tem gente até na rampa, e fica olhando assim: tadinhos. Aleluia! Você vai ver, amados, daqui para o final do culto, que doido na realidade são os da fé. Os da fé são doidos. Porque não tem como você andar em fé e você não contrariar a lógica humana. Mas eu não vou falar sobre fé, eu estou falando sobre perspectiva. Eles ficaram malucos, porque achou que Jesus estava com um problema. E ele disse: olha, eu sei que estão pessoas me tocando, mas a maioria daquelas pessoas, querida, eu vou te dizer que tipo de toque era aqueles. Toques acidentais, toques de tentativas. Jesus não se move por tentativa. Eu vou fazer para ver o que é que dá. Se houvesse mais alguém com fé naquela multidão, com certeza Jesus teria mencionado. Então isso significa que o fato de termos uma multidão ao nosso redor não significa que temos fé ao nosso redor.
Porque o que determina se temos fé ou não, não é você estar sentado nessa cadeira. É a sua ação enquanto você ouve a palavra. Porque você pode estar aqui apenas como um processo de religiosidade. Mas quem crê, faz alguma coisa com aquilo que crê. 3, amém, 4, quem dá mais? Amém? Então Jesus disse, eu sei que alguém me tocou porque de mim saiu o poder. O que ativa o poder de Deus é fé. Talvez você diga, Senhor, eu quero o seu poder sobre a minha vida. E a pergunta é, você está crendo? Porque o que aciona o poder de Deus na nossa vida é fé. E o que é fé? É crer no que Deus falou e não abrir mão de jeito nenhum. Então, Jesus contrariou a lógica, a perspectiva daqueles discípulos, quando ele falou aquilo. Eles estavam presos no natural, no físico, enquanto Jesus estava ligado no espírito. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, para de ficar ligado nas coisas naturais e se liga por dentro. Por quê? Porque enquanto você se mover pelo que você vê e ouve, você não vai ter o óculos de Deus sobre as situações, nem as pessoas que estão diante de você. Jesus, ele andava ligado aqui dentro. Porque aqui dentro nós julgamos pelo Espírito. Nós discernimos pelo Espírito. E quando nós fazemos pelo Espírito, nós fazemos pela maneira de Deus. Porque Deus se move pelo Espírito. Amém? Agora imagina, Jairo estava lá do lado, agoniado, porque Jesus estava demorando, perguntando quem tinha tocado, perguntando quem era a mulher, falando com a mulher, enquanto a filha dele estava lá nos últimos fôlegos de vida. Jesus percebeu isso e disse, ei homem, não temas, não tenha medo, creia somente. Sabe por que muitas vezes nós não estamos recebendo de Deus aquilo que estamos crendo? Porque nós estamos crendo, nós estamos fazendo, nós corremos, nós agimos, falamos com um, falamos com o outro, enquanto Deus está dizendo para você, para e creia somente. E aí Jesus continua em direção à casa de Jairo. Quando chega na casa de Jairo, era um costume muito doido, mas quando uma pessoa morria, eles chamavam os pranteadores. Ou seja, o choro de casa não era suficiente, tinha que chamar mais os dos vizinhos, os outros, para chorar também. Então, chama os pranteadores. A menina estava morta. Agora, imagina, eu não sei se você já chegou num lugar onde uma pessoa tinha acabado de morrer, ou que num velório. Existe, às vezes, muito desespero. Não é? Muito sofrimento. Jesus, quando chegou nesse lugar, queridos, encontrou desespero, encontrou sofrimento. Tinha um monte de gente desesperada. E diz que Jesus entrou naquela casa, entrou no quarto da menina e disse, olhou para ela e disse o quê? Foi o que ele disse? Jairo, esquenta não. A menina não está morta. Ela está dormindo. Eu acho que os discípulos disseram, meu Deus, o caso é mais grave do que a gente imaginava. O caso é pior do que eu pensava. Porque todo mundo aqui, eu acredito que sabe reconhecer um defunto. Não é? Por mais que, às vezes, alguém dormindo possa parecer com um defunto, eu tenho um amigo que ele dorme exatamente assim. Ele é bem branco. Teve um dia que eu vi ele dormindo, eu tive que me aproximar para ver se ele estava respirando. Que eu disse, rapaz, deixa eu ver aqui. Mas uma pessoa que está morta,
uma das características que ela começa a ter é que ela não respira, mas ela começa a ficar fria. Sabe quando você começa a ficar frio, amados? Isso é sintomas de morte operando na sua vida. Não, irmã Sam, é o frio. É frio coisa nenhuma, porque dentro de você tem a maior tocha de fogo, chamada Espírito Santo. Quando você deixa de vibrar com a palavra, quando você deixa de se regozijar em Deus, quando você fica, mas como quem chupou limão, você está permitindo que a geladeira da morte congele o seu espírito para não expressar a vida de Deus através de você. Aleluia. Tá leve. Estou começando devagar. Ok? Peraí, como está dormindo? Aí você pode dizer, uma vez uma pessoa disse assim, não disse que fé não nega a existência do problema? Jesus negou a existência do problema. Não. Ele decidiu ver por uma perspectiva. Olhe para a pessoa que está do seu lado e faz assim para ela. Ó. Perspectiva diferente. Você tem a decisão de que perspectiva você vai ver e governar a sua vida. Por quê? Eu quero que vocês me respondam. O que é mais fácil? Acordar uma pessoa que está dormindo ou ressuscitar um morto? O que é o mais fácil, naturalmente falando? Eu sei que tem pessoas, meu sobrinho, meu irmão, ele tinha um despertador que era do inferno, aquele bicho. Era um galo que acordava a casa inteira. Ele botava o celular debaixo do travesseiro, acordava a casa inteira menos ele. É sério, é sério. Tem gente que tem sono pesado. Mas deixa eu te dizer, mesmo com sono pesado, é mais fácil acordar uma pessoa que está dormindo do que uma pessoa que está morta. Não é verdade? Sabe por que muitas vezes a nossa fé não está funcionando? Porque nós vemos debaixo da perspectiva errada. E a perspectiva errada, qual é? É ver o problema maior do que Deus. É ver o problema como algo que vem para nos matar, nos roubar, nos destruir, passar por cima de nós, porque quem sou eu, meu Deus, e isso e aquilo. Jesus decidiu ver de uma forma que a fé dele não ficasse inoperante por causa da dificuldade. Ele decidiu interpretar a situação de uma forma que a fé dele pudesse interpretar aquela situação para que a fé, deixa eu refazer, como é, amor? Ele decidiu, é associação, irmão. Ele decidiu interpretar a situação de uma forma simples. Por quê? Porque você não precisa crer tanto para despertar uma pessoa que está dormindo. Se alguém chamasse você para ressuscitar um morto, talvez você se escondesse debaixo da cama. Talvez você dissesse, ligue para o pastor. Ou talvez dissesse, eita, não tem tu, vai tu mesmo. Eu vou ter que ir. Me dá uma semana. Você jejuaria uma semana. Você oraria 24 horas por dia. Você leria a Bíblia todos os dias, todo dia. Por quê? Porque o tamanho da situação mostra para você que você teria que fazer muito mais para alcançar aquilo. Ai. Mas e se alguém chamasse você para orar pelo dedo de uma pessoa, pela dor de cabeça de uma pessoa? Por uma formiga. Formiga, morra. Minha mãe, ela sempre declara a palavra para tudo aquilo que está incomodando ela. Se aparecia aquelas ranzinhas de parede, ela repreendia. Não, aham. Mas tem alguém que não gosta de osgas.
Vocês estão entendendo, queridos? A maneira como você está interpretando o tamanho da circunstância que está diante dos seus olhos vai determinar se a sua fé vai ficar paralisada com medo ou se ela vai ficar ativa porque vê que é uma coisa insignificante diante do tamanho de Deus que você serve. Aleluia. Jesus escolheu o meio de fazer com que a fé dele não ficasse paralisada por causa do tamanho da situação. Ao invés de você ver os problemas que estão se levantando contra você, como um caminho de destruição, como um caminho de roubo, de morte, ou seja do que for, olha para o problema e diz, oh, aleluia, mais uma forma e uma maneira de Deus ser glorificado e exaltado por causa do testemunho que eu vou dar, da poderosa ação de Deus na minha vida. O que é 100 euros de dívida quando meu pai é dono do ouro e da prata? Olha as coisas na perspectiva de Deus, amado, e sua fé vai ser operante, não vai ficar paralisada por causa do óculos do medo, distorcendo as coisas diante dos seus olhos e fazendo com que você fique numa condição de inércia. Deus nos chamou para avançarmos, para prosseguirmos, não para ficarmos acuados. Nós precisamos nos levantar diante da perspectiva de Deus. Diante da maneira como Deus vê as circunstâncias, situações, problemas, seja o nome que tiver, nós precisamos começar a olhar da forma como Deus vê, e só assim nós teremos força para liberar a nossa fé, para vermos aquilo que Deus falou acontecendo na nossa vida. Quanto maior for a pressão, maior vai ser o poder liberado. Quanto maior for a resistência, maior vai ser o poder liberado. Quanto maior for o problema, maior será o testemunho que você vai dar, glorificando a fidelidade de Deus. Aleluia. Você precisa mudar a maneira de você ver as coisas. Você precisa mudar a maneira de você enxergar as situações que estão ao seu redor. Às vezes, deixa eu falar para o grupo de louvor. Vocês não têm que ficar impressionados com a reação deles. Olha para eles pela fé. Começa a ver eles. Um ou outro lá louvando, celebrando, ao invés de dizer, nossa, o povo hoje está apagado. Não, diz o seguinte, olha, já começou a pipocar um ali, outro já começou a se levantar, porque é dessa forma que a coisa vai acontecer. Nós precisamos tirar fé de tudo aquilo, amados, que estão querendo com que a gente desfaleça. Se aqueles homens que andavam com Jesus confundiram ele com um fantasma, a distância e as circunstâncias podem transformar uma coisa pequena em uma coisa gigante. E olha que eles andavam com Jesus. Então nós precisamos entender que dependendo da posição que nós nos encontramos e das circunstâncias que nós estamos vivendo, nós podemos ter avaliações errôneas, erradas, equivocadas de coisas, de situações e de pessoas. Amém? Então nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Deixa eu te mostrar, nós falamos essa primeira parte, a mais leve, foi para mostrar a você como as circunstâncias podem afetar a nossa visão. E como nós devemos agir da forma de Deus para resolver as coisas que se levantam contra nós, tendo a perspectiva de Deus. É como, deixa eu dar só esse exemplo. Diz que um vendedor de sapatos, uma fábrica,
fez um levantamento e descobriu que tinha um país da África onde ninguém usava sapatos. E enviou esse vendedor para lá. Ele levou caixas e caixas de sapato. Quando chegou lá, olhou para os pés de todo mundo e viu que ninguém usava sapato, ficou desanimado, ligou para o dono da fábrica e disse, olha, manda minha passagem de volta, porque aqui nesse lugar ninguém usa sapato. Não adianta. E disse que aquele homem, totalmente numa visão pessimista, negativa, voltou, e agora o dono da fábrica enviou um vendedor otimista. Um da fé, daqui da Zoe. Vocês perderam uma oportunidade fantástica de dizer amém. Sabe por que às vezes oportunidades de emprego não aparecem para algumas pessoas? Porque Deus te chamou, amados, para fazer a diferença. Se você não vai fazer a diferença, Ele não vai colocar você lá para envergonhar o nome dEle. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, toma. Eu deixo a parte das risadas para o meu marido. O vendedor otimista, o vendedor da fé, foi lá, ligou para o dono da fábrica e disse, senhor fulano, mande um grande carregamento de sapatos, porque aqui ninguém usa sapatos. A forma como você enxerga os problemas vai determinar que tipo de fé você vai liberar. Amém? Então nós precisamos entender, queridos, que muitas vezes aquilo nós precisamos fazer uma avaliação de que tipo de óculos nós estamos usando. De que tipo, através de que lente nós estamos interpretando coisas, lugares e pessoas na nossa vida. Amém? Porque muitas vezes nós podemos cair em erro ou andar fora da vontade de Deus por causa da perspectiva errada. Ok? Falamos sobre circunstâncias e agora eu quero falar sobre pessoas. Eu falei uma vez já aqui, utilizei até o versículo de 2 Coríntios que fala que agora ninguém mais conhecemos segundo a carne. Não sei se alguém aqui lembra. Falei que nós não devemos ser rápidos para ter uma interpretação das pessoas por causa dos nossos sentidos, do que vemos, ouvimos, de como nos sentimos. Não sei, ela passou assim. Citei até o exemplo que uma vez nós estávamos aqui, o pastor estava ministrando sobre amor, sobre perdão, e falou que se alguém tivesse alguma coisa para perdoar alguém, para liberar perdão para alguém, que fizesse naquele momento, e tivemos um momento de oração. E naquele exato momento, Deus estava tratando comigo outra coisa. E eu comecei a chorar dentro do que Deus estava falando comigo, para a igreja. Algo que Deus estava me mostrando para a igreja. E eu comecei a chorar e comecei a orar. E quando foi no final da reunião, uma pessoa chegou para mim e fez, nossa, pastora, teve muita gente para perdoar, não foi? A pessoa ora pelas outras e ainda ouve uma coisa dessa. É demais. Por quê? Porque nós nos movemos pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que nos dizem, em como nós nos sentimos. E eu quero te dizer uma coisa, queridos. E por isso que eu estou trazendo essa mensagem, que há uns dias atrás, quando eu estava aqui, quando eu subi para dirigir o culto, veio uma palavra muito forte no meu espírito, sobre fofoca. Dá glória a Deus, continua a dar glória a Deus e continua rindo. E fofoca nada mais é do que algo associado. Existem duas amigas. Dois amigos, fofoca e julgamento.
Quando eu falo julgamento, eu não estou falando sobre Deus pesar a mão. Não estou falando sobre isso, não. Eu só estou falando sobre o ato de julgar, de supor, ok? A fofoca e o julgamento andam de mãos dadas, porque não tem como você falar sobre a vida de alguém sem dar o seu parecer. Aleluia? Aleluia. Agora, deixa eu te dar, para que fique um negócio mais claro, a definição dessas palavras. Eu sempre gosto de procurar no dicionário, por mais que a gente saiba, porque às vezes existem palavras ou sinônimos que nos despertam. Julgar significa decidir. Quantas vezes nós não decidimos sobre a vida de alguém? Quantas vezes nós não tomamos decisão sobre o que era certo, o que era errado, quem era feio, quem era bonito, quem era certo, quem era errado? Significa resolver como árbitro. Árbitro é juiz. Significa pronunciar uma sentença de absolvição ou condenação. Formar juízo crítico acerca de. Formar conceito sobre alguém ou alguma coisa. Ter-se por. Eu me tenho por entendido. Eu me tenho por sábio. Eu que sei. Considerar-se ou entender-se. Fofoca. Afirmação ou imputação baseada em suposições, boatos e especulações. Ou seja, uma fofoca não é algo baseado em fatos comprovados. Ok? Geralmente é algo que passou, que alguém acha. Quando você diz, eu acho, você já está errado. Porque achar é dúvida. Achar não é uma coisa exata. E a Bíblia diz que a palavra do crente... Quem é crente aqui? Deixa eu ver quem é crente aqui. Levante sua mão bem alto que eu quero ver quem é crente aqui. A sua palavra. Diga a minha palavra. Ou diga a palavra que sai da minha boca. Como é que deve ser a palavra que sai da minha boca? Ah, irmã Sam, eu falo o que eu quero que dá na telha. Pois também vai receber o que não quer... E o que vai dar na telha de quem estiver ao seu redor, ouvindo aquilo ali, e que se for uma palavra torpe, você vai estar dando vazão para o diabo trazer coisas sobre a sua vida, porque você está desobedecendo a palavra. Não considere as palavras que saírem da sua boca, querido, como algo banal nem qualquer, porque palavras têm poder. Tem poder de quê? De matar a influência. Tem poder de ressuscitar, tem poder de ferir, tem poder de curar, tem poder de colocar para baixo, tem poder de colocar para cima. A Bíblia diz que as boas novas fortalecem até os ossos, então imagina, uma boa notícia traz vigor, traz saúde, traz ânimo. O contrário também é verdadeiro. Nós nunca pensamos, quando estamos falando sobre alguém, nós nunca assumimos essa postura. Espera aí, deixa eu me colocar na posição dessa pessoa. Será que eu gostaria de ouvir isso? Será que eu gostaria de saber que as pessoas estão falando isso de mim? O primeiro nível de maturidade na vida de uma pessoa se chama se colocar no lugar de. Um amém. Quem dá uma glória a Deus. Quem dá um... Tem gente que está dizendo, eu dou misericórdia. Você nunca vai conseguir perceber debaixo de que perspectiva aquela pessoa está vendo, se você não se colocar no lugar dela. Uma vez o Senhor falou comigo.
Eu fui auxiliar de um pastor lá no Brasil durante uns anos. E eu acho que aquilo já era treinamento para o tempo presente. E eu tinha que fazer gabinetes, aconselhamentos. E sabe, queridos, chega um tempo na nossa vida que às vezes a gente fica meio cansado de ouvir quase as mesmas coisas. E aí a gente fica assim, quer ver? Tudo vai se resumir nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Aí você pega e assume uma postura meio leviana, de chegar e dizer assim, a pessoa que já vai entrar, você mal escuta, pelas 2 ou 3 palavras você já tira todo o resto da história, e você faz como aqueles médicos, eu não sei como é aqui, mas lá no Brasil os médicos da rede pública nem olham para você. Você entra, é igual, né? Você entra no consultório, você mal diz o negócio, ele pega ali com a cabeça baixa mesmo e faz, toma, vá para casa, toma esse comprimido, manhã, tarde, noite, vá-se embora. Às vezes a gente pode estar caindo no mesmo erro. Então eu já estava preparada com o meu bloco de receita, no meu receituário, para passar o remédio para aquela pessoa que eu ia fazer o aconselhamento. Ora em línguas. Leia 3 capítulos da Bíblia por dia. Na realidade, isso é algo que se aplica a todo mundo. Mas qual é a diferença disso? Na hora que a pessoa estava para entrar no gabinete, o Senhor falou para mim tão claro. Ele disse, você nunca vai administrar o remédio na porção certa, ou na quantidade certa, e da maneira certa, se você não se colocar na posição da pessoa para entender que perspectiva ela está vendo. E, queridos, quando eu comecei a fazer isso, a coisa foi muito mais eficiente do que todos os anos para trás. Por quê? Não é aquela questão de você dizer assim, por exemplo, vai chegar tempos que eu vou ministrar sobre criação de filhos. E talvez você diga assim, qual é a autoridade que você tem para falar sobre criação de filhos se você não tem filhos? Tenho. Oi. E tem uns que dão trabalho, viu, meu amigo? Se eu pudesse andar com a Santa... Como é? Santa Custódia? Santa Custódia. Minha irmã usava uma colherzinha de pau. Oh, Jesus. O pior que não dá para fazer isso com marmanjo. Mas bem que eu queria. E outra coisa. Jesus também não teve. Paulo também não teve. E eles falaram sobre filhos. A palavra é a palavra, meu irmão. Agora, eu posso, pelo que eu vejo, não discernindo com um olhar crítico natural, mas olhando por dentro, tentando entender, me colocando na condição, o que passa na cabeça de algumas pessoas. E chega uma hora que aquilo que está dentro, uma hora aparece. Ok? Então, existem coisas que nós precisamos, não é que você vai, se coloca agora na situação da pessoa, a pessoa é pecador, então agora você... Não é isso que eu estou falando, não. É entender qual foi a lógica que levou ela a agir daquela forma. A falar daquela forma, a viver daquela forma, a se comportar daquela forma. Você vai dar a palavra, você vai dizer que ela precisa ler, que ela precisa orar, mas você vai dar da maneira certa. Porque até a entonação que você usa na hora de aplicar o remédio faz diferença. Você está entendendo? Eu já cheguei em alguns gabinetes, em alguns aconselhamentos, que literalmente eu coloquei a pessoa no colo. Como também já cheguei em alguns aconselhamentos que eu peguei pela gola da pessoa e sacudi ela e mandei ela criar vergonha na cara. Eu já sei que a fila para os aconselhamentos comigo, amor, não vai rolar.
Por quê? Porque, amados, eu sei resolver a coisa rapidinho. Eu não entro no aconselhamento ligada. A pessoa pode estar chorando litros. Mas eu estou ligada aqui dentro. Me colocando e deixando Deus me mostrar, falar comigo. E é dessa forma que nós temos que viver. Jesus não vivia movido pelas coisas que cercavam a ele. Jesus vivia movido pelo testemunho do Espírito. E eu posso te provar isso. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 11. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Isaías capítulo 11, versículo 1, quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Isso é uma profecia sobre Jesus. Versículo 2 diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Agora, olha que coisa interessante o versículo 3. Deleitar-se-á, se agradará no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça e com equidade. Amém? Então, olha só. Quando Deus começou a falar comigo, Ele me mostrou esse versículo. E eu disse: Senhor, eu sei que isso é uma profecia sobre Jesus. Mas hoje eu sou parte do corpo de Cristo. Então eu creio nisso operando na minha vida também. E você pode crer para a sua também. Então, todos os dias, eu comecei a declarar: repousa sobre mim o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Senhor, eu me deleito em Ti. Eu não julgo segundo a vista dos meus olhos, nem repreendo segundo o ouvido dos meus ouvidos. Eu comecei a declarar. E sabe o que foi que começou a acontecer? Eu comecei a perceber as coisas por dentro. Por dentro. Jesus vivia assim. E eu posso te dar provas disso. Várias vezes Jesus, quando estava com os discípulos e os religiosos, que ele falava alguma coisa ou que fazia alguma coisa, Jesus muitas vezes chegava e dizia assim: ei, por que vocês estão arrazoando isso nos vossos corações? Ora, mas Jesus não estava. Aquelas pessoas não estavam expressando o que estava dentro delas. Amém? Olha aqui para mim. Amém, queridos? Então, como era que eles sabiam o que estava dentro deles? Porque o Espírito de conselho, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Amém? Ele não estava sendo movido pelo que as pessoas diziam. Muito menos pela maneira do que ele via. Quer ver outro exemplo? Quando a mulher é pega em flagrante adultério. Quem lembra dessa história? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a mulher foi pega no ato, no flagra. E pela lei, aqueles que fossem pegos em adultério teriam que ser apedrejados. Então a multidão pega aquela mulher, sai arrastando ela. Agora imagina a confusão. Apedreja, adúltera, safada. Uma baita confusão. E aí eles saem arrancando, rastejando aquela mulher, arrancando aquela mulher no meio das ruas, gritando, inflamando. Tinha gente que nem tinha visto.
mas que tinha sido inflamado por causa de uma multidão e já pegou numa pedra para participar do apedrejamento. Querido, é tão fácil a gente se inflamar com uma pessoa. É tão fácil a gente chegar e envolver as nossas emoções em alguma coisa que a gente nem estava lá, nem viu, nem sabe. Depende da maneira como a pessoa passa. Já houve casos comigo, onde pessoas vieram falar comigo sobre outras pessoas, e eu fiquei, que estavam injuriadas, com raiva, machucadas, magoadas. E sabe, eu peguei aquilo para mim de uma forma como se eu tivesse sofrido aquilo ali. Pela maneira como a pessoa falou para mim. Porque aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, aquela pessoa é isso, aquilo, e aquilo, e aquilo. E eu passei a olhar para aquela pessoa, que a companheira falou. Como? Como você acha que eu vi? Como você acha que eu olhei para aquela pessoa daquele momento em diante? Com raiva, com desprezo, com ira. Com vontade que Deus descesse um raio e partisse ela no meio. Você nunca sentiu isso, né? Eu sou a única pessoa que precisa ser tratada aqui nessa sala sou eu. Você acaba tendo uma ação baseado na como a informação foi passada para você e quanto você permitiu que ela permanecesse em você. Mas a entonação, a maneira como as pessoas passam, pode influenciar uma outra pessoa para algo bom como para algo ruim. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de vocês aqui, pequenos, miúdos, foram influenciados pelos amiguinhos ou as amiguinhas para fazer besteira, para desobedecer pai e mãe? Cara, vai ser bom demais. Não acredito que você vai perder. Nossa, é bom demais, é isso e aquilo. A gente vai fazer isso e vai fazer aquilo. O que foi que aconteceu? Você foi influenciado pelo que você ouviu. Agora você sabia? Algumas pessoas chegavam para mim, já chegaram para mim uma vez e perguntaram, né? Porque nesse caso da mulher pega em adultério, diz que enquanto eles estavam falando lá, diz que Jesus escrevia na terra. E o povo se pega com tanta besteira. Irmã Sâmia, o que será que Jesus estava escrevendo? Meu irmão, se fosse para a gente saber, estava escrito. Às vezes a gente perde o senso da coisa, porque se prende a uma coisa que não tem nem põe, nem tira. Não era o que ele estava escrevendo. Na realidade, eu acredito que enquanto aquelas pessoas estavam falando, Jesus estava dando um tempo para discernir a resposta que ele iria dar. Por quê? Porque a profecia diz o quê? Que ele se deleitaria no Senhor, no temor do Senhor, e ele não julgaria segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderia segundo o ouvir dos seus ouvidos. Agora, se ele fosse influenciado pela multidão, o que você acha que teria acontecido com aquela mulher? Teria ficado morta, teria sido apedrejada. Porque a lei dizia. Nem sempre, amados, o que é certo para você é certo para a ocasião. Eu vou dizer de novo, porque eu acho que você não ouviu. Nem sempre o que você acha que o que deve ser feito se encaixa na ocasião. Amém? E aí eu vou te dar outro exemplo. Estou falando Bíblia para você. Vamos pegar 2 exemplos bem conhecidos, clássicos da Bíblia.
Saul e Davi. Saul foi um rei ungido e escolhido por Deus. Algumas pessoas disseram que Saul não foi vontade de Deus, não era vontade de Deus ter rei. Mas já que o povo insistiu, Deus escolheu Saul. Ok? 1 Samuel 10, você pode ler. Na realidade, lê o livro de Samuel todo, que você vai ver essas histórias todas. Deus escolheu Saul. Saul foi rei ungido por Deus. Foi escolha de Deus. Assim como Davi também. Agora, a gente não tem tempo para falar sobre toda a história. Abrir, ler tudo. Então eu vou resumir só para te dar um parecer. Um panorama. 2 reis ungidos por Deus. Beleza. Quais foram os erros que Saul cometeu? Saul, queridos, o primeiro erro de Saul foi usurpar um ofício que ele não era chamado. Ou seja, o povo estava para sair em batalha. Ninguém saía para a batalha antes do profeta vir, oferecer os sacrifícios e trazer a palavra do Senhor e liberar o Senhor. Como Samuel demorou um pouco, Saul se meteu de intrometido num ofício, numa chamada que não era dele. E ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel. Samuel chegou e disse: o que foi isso que você fez? Você está doido? Você é rei. Fica no seu quadrado, isso não é responsabilidade sua. Por conta disso, o reino vai ser tirado de ti. E aí passou, o povo, a carruagem andou, e um pouco mais na frente, Saul comete o segundo erro. E qual é o segundo erro que Saul comete? Deus fala para ele aniquilar uma nação inimiga e não deixar nada vivo. O que é que Saul faz? Ele deixa o melhor das ovelhas, o melhor dos bois e ainda deixa os príncipes desse reino vivos. E aí Samuel chega e diz assim: vem cá, que barulho é esse que eu estou ouvindo? Ele diz: não, é porque o povo, pressionado, movido pelo povo, mas olha, foi por uma boa causa. Esses melhores das crias que eu peguei, a gente oferece a Deus. Sabe, amados, isso é uma coisa certa num lugar errado. Porque Deus era adorado através de sacrifício de animais? Era. Mas antes do sacrifício, Deus prefere a obediência. E é aí quando Deus diz: eu prefiro a obediência do que o sacrifício. E aí o que é que Samuel faz? Samuel diz assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje o reino foi tirado de ti. E Deus já escolheu outro a quem ele vai dar. E sabe o que foi que Saul fez? Diz que Samuel ia saindo, diz que ele agarrou na orla das vestes de Samuel. Tão desesperado. E ele disse, e aqui rasgou. E ele disse: assim como rasgou a roupa, assim o reino foi rasgado e tirado de ti. Agora, olha o que a criatura faz. Depois de uma sentença dessa, não era para ficar calado? Ou pelo menos se fosse abrir a boca para falar alguma coisa, não era para se arrepender. A criatura abre a boca, achando que já é pouco o que ele ouviu, e diz: Samuel, peraí, não deixa eu sair sozinho não. Sai junto comigo e me honra diante dos príncipes de Israel. Honra! Que honra que ele merecia. Está comigo? Amém. Agora vamos lá. Isso é a história de Saul. E agora a história de Davi. Qual é? Davi também foi um homem ungido por Deus. Escolha de Deus. Ok? Qual foi o pecado de Davi? Davi um dia não estava no lugar onde ele devia estar, porque a Bíblia diz que era o tempo dos reis saírem à guerra. Ele não saiu. Ou seja, quando você não obedece ao Senhor para estar no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa, você está num campo de perigo para a tentação atacar você.
Davi ficou de bobeira no palácio. E um belo dia, ele estava andando lá, olhou pela varanda e viu uma mulher lindíssima tomando banho. Agora, olha que cena. No quintal lá, passando o muro do palácio lá, está lá a mulher pelada, sei lá, tomando banho. E Davi viu, cobiçou a mulher, desejou a mulher, trouxe a mulher para casa e dormiu com ela, adulterou, porque ela era casada. Só que a mulher engravida. E o rei não podia ser pego no pulo. O que é que ele faz? Rapaz, espera aí. Chama o marido dela, que está na guerra, e traz ele para tirar um dia de folga. Porque, claro, quando o marido vem no meio, vivendo com um monte de homem, numa batalha, 3 meses que estava fora, ele já estava subindo pelas paredes, por isso que ele tinha que lutar com muita força, para gastar as energias. Volta para casa, ele não vai querer dormir, meu irmão. Mas o que é que ele faz? Ele se deita na porta da casa, não é? E ele diz, eu não posso me deleitar com minha esposa, enquanto os outros estão dando a vida, vamos colocar assim. E aí, o plano de Davi foi por água abaixo. Porque se ele deitasse com Betseba, ia dizer, engravidou do marido. E ele ficaria caladinho, não diria absolutamente nada. Só que o plano não saiu como ele pensou. E aí ele disse, rapaz, eu preciso pensar em outra coisa. Como é que eu vou fazer para me sair dessa? Já sei. Vou botar ele na pior frente de batalha. Porque não vai ter como ele sair vivo daquilo. Queridos, ele fez as coisas de uma forma premeditada. Premeditada. Ele foi frio, calculista. Ele fez as coisas totalmente de uma forma premeditada. Urias vai para a frente de batalha, morre. E aí o que é que acontece? Aparece o profeta Natan. Um belo dia, está lá o rei achando que está belezinha. E aí Natan conta uma história sobre um homem que tinha uma única cordeirinha e que o senhor dele tinha um monte de ovelha, mas que ele pega aquela única que ele tinha para ele, quando ele tinha todas as outras disponíveis. E aí Davi se enche de ira e diz, mata esse safado. E ele diz, em outras palavras, essa é a versão Sâmia. Tem King James, tem... Se Rei Tiago tem uma versão, eu posso ter uma também. Então, pega esse safado, mata esse safado. Natan diz, esse safado é você. O que foi que Davi fez? Diz que Davi se arrependeu, meu amigo. Caiu no chão, clamou, invocou o nome do Senhor. Se humilhou. Ele não estava nem aí quem estava vendo, quem não estava vendo. Ele tomou uma atitude de arrependimento. Amém? Amém? O reino não foi tirado dele. Aí a pergunta que eu faço é, se nós, porque essa regra que eu vou falar agora não existe diante de Deus, ok? Se nós tivéssemos uma régua para medir pecado, a gente define pecado assim. Tem pecado, pecadinho, pecadão e pecado cabeludo, meu amigo. Tem pecado cabeludo aqui em Portugal também? Vocês usam essa expressão? É aquele que é feio mesmo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que diz, não, é só uma mentirinha. Quem já ouviu isso aqui? Aí tem uns que ainda é mais cara de pau e diz assim, é uma mentira branca. Piedosa.
Ou seja, é para o bem. Mentira é mentira. Ok? Agora, dentro da nossa escala de pecado, vamos lá, eu quero que você responda baseado na escala de pecado, ok? Baseando-se na escala de pecados, quem cometeu o pecado pior? Davi ou Saul? Vamos lá, gente. Todos concordam que foi Davi? Davi adulterou e matou. Saul ofereceu um sacrifício no lugar do profeta e não obedeceu à ordem de Deus. Quem foi que cometeu o pecado pior, segundo a nossa escala de pecado? Davi. Ok? Agora, preste atenção. Homicídio e adultério é tido como pecado cabeludo, meu irmão. As pessoas estão sendo cortadas, expulsas, por causa de adultério. Pessoas que têm chamada, nunca mais vai ter o direito de ministrar, porque adúltera. Ok? Agora preste atenção. Eu não estou dizendo que é uma regra. E vou deixar bem saliente isso. Existem casos e casos. Vocês ouviram o que eu acabei de dizer? O que foi, vamos dizer assim, a diferença de um para o outro? Por que é que Deus usou de mão tão severa com Saul, quando, entre aspas, o pecado dele foi menor do que o de Davi? Por que foi que o reino foi tirado? Por que foi que até mesmo a descendência dele não teve direito ao trono? Porque Deus riscou ele, cortou ele. Porque o coração de Saul nunca houve temor a Deus, para honrar a Deus. Ele estava mais preocupado no que pessoas podiam achar dele, na pompa, na posição, do que propriamente na obediência e no serviço com temor a Deus. E Davi, por mais que o pecado dele, aos nossos olhos, fosse pior, Davi não mediu esforço, não queria saber quem estava, quem não estava. Ele sabia que ele tinha ferido a palavra, o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha sido estabelecido como um representante de Deus na terra e ele tinha feito algo que era abominável. Agora, a maior loucura disso tudo é o quê? É que até hoje a Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus. Aí eu te digo, o que é que faz uma pessoa ser chamada de homem ou mulher segundo o coração de Deus? É ela não errar? Não. É ela ser rápida para se arrepender e consertar o erro. Você está comigo? Porque deixa eu te dizer, se a gente for levantar a ficha aqui de todo mundo, meu irmão, aquilo que você está julgando dos outros, se a gente for levantar a sua ficha, eu te garanto que não vai sair cheiros de rosas da sua ficha. Porque tem muito crente que diz assim, eu não bebo, eu não fumo, eu não minto, mas só tem inveja amargurada, ter ganância, ter cobiça. Fede, às vezes, mais do que uma ação que todo mundo vê. Nossa, irmã Sâmia, é pesado. Pesado? Pesado é pecado, meu irmão. Pesado é pecado. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, essa verdade te libertará. Deus está querendo que você se liberte hoje, por dentro e por fora, da mania que nós temos de sempre emitir um parecer sobre as pessoas, que nós não temos autoridade nem direito, porque nós não somos colocados como juízes de ninguém. Vai ter dias na igreja que as cadeiras vão voar, mas vai ter dias na igreja, mas que nós vamos alinhar as coisas.
Hoje é um desses dias. Porque eu disse, Senhor, fala com meu marido para ele falar sobre isso. Fala com meu marido para ele falar sobre isso. O Senhor disse, não, é você. E Deus não iria dizer para eu falar algo, amados, se não fosse para causar duas coisas. Ou prevenção, ou cura. Ou prevenção, ou cura. Aleluia. A unção está aqui, meu irmão, você se sentindo ou não. A unção também vem para corrigir. E às vezes a unção para corrigir é mais forte do que a unção para fazer você rir. Porque tem uns que precisam de levar uma boa palmada da palavra para poder se arrepender. Deixa eu te contar uma coisa. Um amigo meu no ministério, estou quase encerrando já. Um amigo meu do ministério, um dia ele estava ministrando na casa de um amigo nosso, estava num apartamento, e ele tinha levado a filha dele. A filha dele eu acho que tinha 3, 4 anos, não lembro. Mas ela era pequena. E ele estava sentado na mesa, com a janela do quarto aberta, e a janela do quarto que ele estava dava para a varanda do prédio da frente, para a varanda do prédio da frente, onde tinha um homem lá. Mas ele estava aqui sentado estudando, e de repente, quando ele olhou, a filha dele estava indo com o dedinho para brincar de acender os olhinhos na tomada. Estava querendo botar o dedinho na tomada, para ver se acendia os olhinhos, né? E ele olhou para a filha e disse assim, fulana, não pode, machuca. E tirou a criança de perto e colocou ela do outro lado, mas a criança vai testar seu limite até quando ela puder. E ela pegou e esperou ele se virar mais uma vez para estudar e lá vai ela de novo. E ele olhou e viu que ela estava indo e ele falou de uma forma mais firme. E disse, filha, não pode, machuca. Não pode. Não faça isso. E tirou ela de lá. E aí, como ele estava responsável para cuidar da criança, a esposa dele, acho que tinha saído, alguma coisa assim. Ele ficou lá e daqui a pouco a criança foi de novo. Ela vai testar a sua firmeza. Ela vai testar a sua autoridade. Escute isso. Criança não gosta de limite. E quem tem que determinar os limites sobre os filhos são os pais. Não é tio, nem vó, nem vô. É pai e mãe. Nem é a professora da igreja infantil. Agora, se for necessário elas estabelecerem limites lá em cima, elas vão estabelecer. Porque não vai ficar bagunça só porque a criança não tem limite. E aí ele foi e disse, eu falei para você, não faça. Se você fizer mais uma vez, você vai apanhar. E ele tirou ela mais uma vez. E se virou, e ela foi. E ela foi agora assim, olhando para ele, e com o dedinho aqui, ó, fazendo assim. E ele disse, se você colocar, você vai apanhar. E ela foi. Ele tinha feito uma promessa, não tinha? Ele tinha que cumprir. Criança nunca vai saber limite e entender autoridade e submissão se você não cumprir as promessas que você faz. A palavra do crente, amigo, é sim quando sim e não quando não. Se o seu filho ou a sua filha está convencendo você por carinha bonitinha, olha o que eles sabem fazer. Eu tenho 3 sobrinhos.
E quando eles querem convencer você de uma coisa, mas eles são craques. É tanto que a Bíblia diz que a astúcia está ligada ao coração da criança. Eles sabem. O que foi que ele fez? Ele teve que cumprir. Ele bateu nela. Bateu. A Bíblia diz que a vara tira rápido, amada estutícia. Rápido. Que absurdo. Eu nunca bati no meu filho. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Ou você tem um bom argumento para fazer ele ser educado, ou eu tenho dúvidas da educação do seu filho. Ui, Samia, pesou. Você ainda não viu nada. Existem coisas, querido, que Deus coloca para eu falar, que incomoda. E não é pelo fato de incomodar que vão deixar de serem ditas, porque está na palavra. Aprende uma coisa, aqui você vai ouvir a palavra sendo agradável para você, sendo desagradável para você. Nós vamos ficar com o que Deus diz. Porque quanto mais alinhados com a palavra nós estivermos, mais Deus pode nos abençoar. E nós queremos ver a manifestação de Deus, porque queremos ver outras pessoas sendo alcançadas por Deus. Queremos ver o poder de Deus para restaurar a sua própria vida. A igreja é uma escola, onde nós nos reunimos para aprender coisas que nós não sabemos. E na hora que ele estava disciplinando o filho, a filha, o homem que estava do outro lado viu e gritou de lá: "Ei, seu safado! Você está espancando a criança! Vou chamar a polícia!" Ele simplesmente foi lá e fechou a janela. Mas ele disciplinou a filha. Deixa eu já enfatizar uma coisa antes que você pense. Que eu sou a favor de você meter a mão na criança. Não. Não se disciplina com a mão. A mão se dá carinho, a mão se abençoa. A Bíblia fala sobre a vara. Ou a colher de pau. Ou uma chinela. E tem um lugar específico para bater. Que é nessa região que tem mais carne aqui, ó. Ah, mas se eu fizer isso ele chora. Ninguém morre por chorar, meu irmão. Eu descobri porque que eu fiquei com boca grande. Porque minha mãe batia, disciplinava, e eu, claro, ia chorar. E aí depois ela ficava como, ai. Meu pai dizia, não vai não. Não desfaça o que você acabou de fazer. Mas ela está chorando. A boca é de couro, não se rasga não. Amém, irmãos? Moral da história. Por que você disse isso? Pergunta, aquele homem tinha a perspectiva correta para avaliar a situação? Não. Assim como você muitas vezes não tem. Quando alguém é disciplinado, ou alguém é colocado no banco, ou alguém é promovido, ou alguém é chamado para perto, ou alguém é colocado de escanteio. Um amém. Muito obrigado por quem deu. O seu prisma não favorece, porque você não sabe o que acontece nos bastidores, na vida, nos gabinetes, e às vezes no que Deus revela também. Só que o que é que acontece? Geralmente, vamos pegar o exemplo da criança. Se aquela criança visse a mãe dela, qual era a primeira coisa que aquela criança ia fazer? Oh, mamãe. Não é? Ele ia procurar alguém que pudesse se compadecer do que ela tinha passado e pegar as dores dela. Quem fez isso, filha? Foi papá. Às vezes nós estamos assim dentro da igreja.
Às vezes pessoas chegam para nós, ou chega para você, ou chega para mim, ou seja, para quem quer que seja. Às vezes ou alguém dá uma coxada, ou um irmão da igreja puxa para a palavra, aí ele fica de bico, e agora ele vai procurar quem dá ouvidos. Porque agora ele vai mostrar, dentro da perspectiva dele, o que foi que aconteceu. Porque o pastor foi injusto. Eu sou tão fiel. Eu estou todos os dias na igreja, com culto ou sem culto. Eu estou na porta da igreja. É mesmo? E ele tirou você e colocou você no banco? Foi. Logo eu, que o meu desejo do meu coração é servir ao Senhor. Que absurdo, pastor carnal. Logo vi, andando com aquela esposa dele. Nunca fui com a cara dela mesmo. Claro que você não é para ir com minha cara, meu irmão. Você tem que ir com a sua. A minha é minha. Quem não sabe, quem estava lá na varanda ouvindo isso, assume as dores. Irmão, fica tranquilo. Deus é tua justiça. Ó! Aleluia. Os humilhados serão exaltados. Meu irmão, pense, olha, tem gente que tem esses versículos na ponta da língua. Tem até a música, né? Se alguém me viu na prova, não te ajudou. Quando vê você na bênção, vão se arrepender. Deus é tua justiça. Os humilhados serão exaltados. Não se preocupa, não. Deus vai abrir uma porta para você maior do que essa. Você não precisa dele, não. Sabe o que é isso? Você está plantando rebelião. E sabe o que é rebelião? É a abominação ao Senhor. Queridos, quando você começar a ouvir pessoas assim, lembre, perspectiva, você não está numa posição de saber o que aconteceu do outro lado. Você precisa ter cuidado quando você emitir julgamento sobre a vida de alguém. Porque existem pessoas que mataram a influência de homens, de mulheres, por causa de um boato, por causa de uma sentença que não foi comprovada, que não sabia, que não estava autorizado. E eles emitiram aquele boato, e até hoje as pessoas são conhecidas por aquilo que pessoas soltaram. Agora, preste atenção. Num tribunal, para se condenar ou se absolver uma pessoa, se faz uma investigação de meses e até anos para poder emitir um veredito sobre a vida de alguém. Mas nós, em questão de segundos e minutos, matamos, enterramos, rejeitamos ou exaltamos, sem ter base, nem de saber de onde veio, nem como veio, nem por onde veio, nem como foi, nem por onde foi. E eu te digo, você não está no lugar para ter a perspectiva correta. Ah, mas eu acho. Você não acha nada. Na hora que você começar a achar, você já está em erro. Amém, queridos? Deus, Ele vai fazer com as nossas vidas de acordo com aquilo que está no nosso coração, com a nossa motivação. Davi poderia ser o pior pecador. Saul poderia ter sido pecadinho.
Mas Deus viu a motivação do coração. E às vezes o que está fazendo com que pessoas sejam colocadas ou tiradas não é nem tanto o ato em si, mas sim a motivação que está dentro do coração delas. Amém? E nós precisamos vigiar. E para fechar, Carla, cadê a figura do cavalinho? Aumenta, deixa eu ler. Isso, ótimo. 4 imagens. A primeira imagem diz assim: que homem cruel, 2 em cima de um pobre burro. Aí a segunda imagem: egoísta, deixa a esposa andar a pé enquanto vai no burro. Aí o homem desce e bota a mulher. Aí diz: cara estúpido, vai a pé enquanto a mulher fica folgada no burro. Aí a outra imagem é: os dois descem. Aí o caba diz assim: povo ignorante, andam a pé, nem sabem montar em um burro. Deixa eu te dizer, isso é o problema de tentar agradar todo mundo. Queridos, se a gente começar a pesquisar e perguntar a cada um de vocês que cor tem que pintar essa parede, ia virar um arco-íris isso aqui. Por conta disso, muitas vezes, coisas, quando eu falo nós, é porque nós estamos na liderança dessa igreja. Podem não ser entendidas por você. Mas você não tem que entender. Se Deus te chamou para se estar aqui, é porque Deus sabe quais foram os pastores que Ele estabeleceu sobre esse lugar. E que se porventura nós fizermos algo que não está alinhado com a vontade de Deus, nós vamos ter maior juízo. Agora, o que você tem que fazer no caso, se a gente estiver fazendo uma coisa que não seja tão certa assim? É orar. Porque a partir do momento que você sair por aí, porque o pastor é isso, a esposa do pastor é aquilo, você está matando a influência das nossas vidas sobre a vida daquela pessoa. E o que é que vai acontecer? Essa pessoa não vai receber nada mais, nem de nós, nem de homem e mulher de Deus, mais nenhum. Você pensa que só a pessoa afetada é aquela de quem você está falando. Mas eu conheço pessoas que chegaram a falar de algo que, um bem que o pastor tinha, de algo que a esposa do pastor possuía. Para uma pessoa que era neófito e neófita, e eles deixaram de ir para a igreja. Sabe por quê? Porque disseram, para que ter isso? Ou para que ter aquilo? E sabe qual foi a interpretação da mente, dos óculos que aquela pessoa que estava ouvindo tinha? Estão roubando o dinheiro da igreja. Você não sabe como as coisas chegam nas mãos das pessoas. Então, se você não sabe, fica calado. Por quê? O segundo quadrinho, Tiago, por favor. Quando você julga uma pessoa, isso não define quem ela seja. Isso define quem você é. Fofoqueiro. Quando você fala mal de alguém, você não está descobrindo aquela pessoa, mas você está se revelando como fofoqueiro. A Bíblia diz que a palavra que sai da nossa boca tem que ser boa, tem que servir para a edificação de uns para com os outros. Amém? O grupo de louvor pode subir. Irmãos, há um ano atrás, há um pouco mais de um ano atrás,
Deixa eu falar aqui para quem não sabe. Eu estou há 21 anos no ministério. Esses 21 anos da minha vida ministerial, eu passei como ministra itinerante. O que é isso? Viajando o tempo inteiro, ministrando em vários lugares do Brasil e fora do Brasil. Em 20 anos, eu só tive férias 3 vezes. Eu saía para ministrar, ficava 40 dias num lugar, ministrava 39. O prédio que eu morei em São Paulo, por 2 anos, eu fui barrada 5 vezes pelo porteiro. Porque eles não me conheciam. Porque eu mal passava tempo em casa. A consequência disso foi que eu tive um esgotamento abrangendo esgotamento físico, esgotamento mental e químico. O esgotamento físico sugou a energia, as coisas do meu corpo, ao ponto de eu mal saber o meu nome. Trouxe situações na minha vida que eu jamais pensaria que eu viveria. Como? Síndrome do pânico. Ataques de ansiedade, que eu pensava que eu ia morrer. Eu passei 6 meses com o lado esquerdo, sem sentir absolutamente nada, e tendo taquicardia 24 horas por dia, e sensação de que eu iria morrer. Por quê? Porque eu não respeitei os limites do meu corpo, por causa da obra das pessoas, a obra e as pessoas. Como muitas pessoas no Brasil, e por onde eu já passei, pelos países que eu passei, me acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, viram que eu tinha sumido. Eu me senti Quer dizer, começaram a perguntar. Não para mim. Porque eu tive que ficar praticamente sem viajar. Eu não tinha condições mais. O médico olhou para mim e disse, você vai ter que parar. No mínimo, 1 ano. No mínimo, 1 ano. Para dar tempo do seu corpo se recuperar. Eu tive que fazer tratamentos. Eu louvo a Deus pelas pessoas que pegaram junto comigo. Mas aí o que acontece? Como eu estava sem ministrar, até então as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, a não ser as pessoas que na altura, quando deu a crise mesmo, eu estava dando aula num determinado lugar. Graças a Deus eu estava em casa de pessoas muito queridas, que me deram toda a assistência. Mas somente essas pessoas e o povo do ministério e minha família que sabiam o que tinha acontecido. E ninguém mais sabia. E pelo fato de eu não estar mais viajando, as pessoas começaram a dizer que eu estava em disciplina por causa de pecado. Hello. E eu me senti no dever de ter que colocar uma nota de esclarecimento no Facebook. Por quê? Porque eu não sabia a dimensão que aquele boato já tinha alcançado. Eu conheço muitos pastores, porque falar dentro do Ministério Verbo da Vida seria fácil. Mas eu conheço pastores de outras denominações, onde eu já ministrei nas igrejas deles. E isso poderia me comprometer. Existem pessoas que me escrevem praticamente todos os dias, dizendo, sua vida é um exemplo. O fato de você nunca ter desistido, porque muitas pessoas sabem um pouco da minha vida. Coisas por quais eu já passei. E isso para as pessoas, pelo fato de eu não ter sucumbido às coisas que já aconteceram na minha vida, são para as pessoas força, estímulo, ânimo para continuar perseverando. Porque eles viram Deus me resgatando, me restaurando,
mudando as coisas. E aí quando as pessoas passam pelas mesmas situações, pessoas dizem assim, eu me lembro de você. Quando eu penso em desistir, eu lembro de você. Então é uma responsabilidade muito grande. Que não é só minha, é sua também. Porque sempre tem pessoas que se espelham em você. O fato de você se manter firme na palavra, querido, é o combustível para outras pessoas que ainda não têm a palavra que você tem se manterem firme também. Quando você desiste, você não desiste sozinho. Quando você para, você não para sozinho. Não, a vida é minha, eu faço o que quero. Não, queridos, quando você faz qualquer coisa com a sua vida, você está afetando muitas pessoas que você nem tem noção, o alcance do que você está fazendo. Eu tive depressão nessa situação. Toda coisa química no meu corpo ficou bagunçada. Imagina, dentro de mim, eu querer agir de uma forma diferente. Mas era como se o meu corpo não respondia, porque ele não tinha força para responder. E eu declarava a palavra. E às vezes, queridos, eu pensava que eu iria morrer dentro daqueles ataques que vinham. E a vontade de dizer, Senhor, é melhor você me levar logo do que ficar nessa porcaria de situação. Mas aí, amados, eu lembrava que Deus é fiel e lembrava também, se eu desistir, tem um monte que pode desistir também. E aí, você numa situação dessa, o que você mais precisa é de apoio. E eu dou glória a Deus pelas pessoas, os escudeiros fiéis, que Deus levantou para estar do meu lado. E não eram muitos, não. Porque na hora do poder, você tem gente assim. Uau! É por isso que a Bíblia diz que é na hora da angústia que a gente conhece quem é o irmão. E uma das pessoas que Deus colocou, tem tantos, nossa, pessoas de tantos lugares lá do Brasil, sou tão grato, um dia se você ouvir essa mensagem, sou tão grato pela sua vida. E uma das pessoas que eu sempre vou agradecer, não pelo que eu sou hoje para Ele, mas por tudo que Ele tem sido para mim. É Ele. Houveram dias, amados, que eu acordava de madrugada, em crise. Dependendo do horário, da região, são 4 horas de diferença. Então, às vezes eu acordava em pânico. E eu tentava lembrar os versículos da Bíblia e não lembrava. Eu nem sabia mais abrir a Bíblia. Porque deu um pane na minha mente. Eu ligava para ele de madrugada. Ele dormindo, ó. E eu dizia, me ajuda. Eu não consigo me lembrar de nenhum versículo. E eu preciso declarar a palavra. E ele sentava e abria a Bíblia e dizia, bora, vamos lá. Repete comigo. Vamos orar em línguas. Quantas vezes? Como tem pessoas, ainda hoje. Sabe, queridos, a gente precisa de escudeiros. Sabe o que é um escudeiro? Quando o diabo quer afetar uma igreja, ele não afeta
uma pessoa que, às vezes, a pessoa nem sabe quem é. Ele sempre quer começar pela cabeça, pelos cabeças. Às vezes, quando nós dizemos, orem por nós, não é porque somos egoístas. É porque se você ora pela gente, vocês vão bem. Escudeiro era um moço que andava com o guerreiro. Ele era aquele que estava do lado do guerreiro para tudo. Ele ia à frente, ele carregava o escudo. Ele às vezes até fazia a comida. Escudeiro não escolhe como servir, ele serve por amor. O que mais dificulta um lugar de andar em unidade são as conversinhas, os julgamentos, as perspectivas erradas que às vezes nós emitimos. Ah, mas essa igreja infantil é isso. Ah, mas o louvor é assim. O que você tem feito para ficar ao contrário? Para melhorar? A gente é tão rápido, amado, para declarar a sentença de culpado ou inocente. Sem saber as provas, sem saber e fazer o levantamento das coisas. Nós podemos matar a influência de Deus no nosso meio. Porque a influência de Deus, ela é liberada através de influência de pessoas, das pessoas. Assim como nós podemos travar a entrada de muitas pessoas por conta do nível de conversa que nós temos. Você não acha que o diabo já está trabalhando demais para distorcer a imagem da igreja lá fora? Ele não precisa de você, amado, fazendo o trabalho dele. Eu ouvi uma coisa esses dias muito interessante, um pastor dizendo, olha, você nunca vai ver um macumbeiro no YouTube, na internet, no Facebook, falando mal de outro macumbeiro. Mas nós vemos crentes mandando recado, espírito de vingança, de julgamento, mandando recado pelo Facebook. Que feio. Quando você julga, quando você age pelo prisma que você está tendo, que muitas vezes está com óculos errado e cercado pelas fumaças e ondas da vida, você não está revelando a outra pessoa, você está revelando você mesmo. Eu tive que colocar no Facebook. Eu disse, olha gente, isso é uma nota de esclarecimento, não é me justificando. Mas por causa de pessoas que eu conheço, dos quais eu não tenho acesso tão facilmente, eu gostaria de esclarecer que estou num tempo de descanso para poder cuidar da minha saúde. Paulo disse para Timóteo, cuida de ti. A gente cuida muitas vezes de tanta gente. E às vezes que a gente esquece de cuidar de nós mesmos. Tudo com equilíbrio. No início do ano passado que eu tive aqui, eu estava no auge da coisa. E esse tempo agora é um dos tempos mais importantes. Que o médico disse, olha, a sua recuperação realmente está sendo muito rápida. Eu disse, eu sei por quê. E ele disse, mas Sâmia, agora que vem a parte mais delicada. No sentido de, ele até brincou e disse assim, mulher, tu também não me ajuda, né? Tu vai casar, casamento já é uma grande mudança, aí tu, achando pouco, tu ainda vai para outro país, e tu ainda vai ser esposa de pastor.
Ei, eu desejo, meu irmão, estar pregando aqui de manhã, de tarde, de noite, fazer isso e fazer aquilo. Mas calma. É um tempo para eu descansar. Às vezes, quando nós estamos em casa orando, às vezes eu choro dizendo, pai, eu queria tanto fazer mais. Eu sei que quando o fato da gente ter casado, vocês tiveram um monte de expectativa. Eita, agora vai ter isso, vai ter aquilo e aquilo. Está tendo, amados, está tendo. Muita coisa, está tendo. Mas é melhor eu me abastecer agora para a gente correr e não parar, do que simplesmente por causa do que você pode pensar de mim, eu me acabar e não fazer nada. E eu sei que isso eu estou falando, e às vezes é necessário se falar, para matar a fofoca, infelizmente. Infelizmente. Esse culto não é para justificação. É que às vezes, fazendo como Paulo às vezes relatava as coisas que aconteciam na vida deles para que as pessoas soubessem. Ei, não é como você está pensando. As coisas que nós temos e que nós temos possuído são dádivas que vêm do Senhor, amados. Eu possuo coisas na minha vida pessoal que, naturalmente falando, eu não teria dinheiro para adquirir. Mas porque eu decidi crer no que o pastor de vocês falou para vocês hoje pela manhã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu criei e eu tenho obedecido ao Senhor. E eu digo, pai, o melhor dessa terra não é para o filho do diabo, não é para as coisas das trevas. Eu vou ter as melhores coisas que essa terra pode me dar. Mas não por ganância. Não por ganância. E nem por vaidade. Para mostrar para os outros que eu tenho. Mas para usufruir mesmo. Porque o que é bom mesmo, amado. O que é bom. E às vezes o bom é caro. Mas se meu pai é dono do ouro e da prata, se ele quiser me dar, fica à vontade. Irmã, é de ouro isso? Amado, isso é um pingo do... Ouro no céu é betão? Como é? Asfalto? Alcatrão. Se você acha que ouro é muita coisa, no céu é alcatrão. Tudo depende, ó. Ó. Mas sabe o que eu estou falando sobre aquela pessoa? Eu vi. Mas você não é juiz dela. Ela tem um juiz já. Ore por ela. Entregue ela na mão do Senhor. Deixa Deus tratar com ela. Deixa Deus lidar com ela. Porque se ela se arrepender, você matou a influência dela para as outras pessoas. Ela não vai ter mais acesso. Você percebe, querido? Vamos andar em unidade, vamos andar em amor uns para com os outros. Amém. O desejo do meu coração é que você possa acolher essa palavra com inteireza, não com resistência. Porque só o fato de você dizer, por que ela está dizendo isso? Já é um julgamento. Ou quem ela pensa que é, já é um julgamento. Às vezes a gente precisa disciplinar um filho a quem ama, para que ele não ande no erro. Você é filho da luz e é filho do amor.
Então ande como tal. Se a gente não pode promover as pessoas com uma boa palavra de edificação, mesmo que seja correção, fica quieto. E não use a desculpa. Olha, eu vou te contar uma coisa, mas é para a gente orar. Isso é a desculpa mais velha, mais safada e fedorenta que existe hoje dentro da igreja. Porque às vezes as pessoas estão dizendo isso na desculpa, porque não conseguem manter a língua quilométrica que tem dentro da boca. E precisa falar aquilo para alguém. Vamos andar em amor, queridos. A gente apaga o mal é com um bem, não é com outro mal, não. Amém? Vamos ficar em pé. Eu queria que você fechasse seus olhos.